Fala pessoal, CS Geek na área mais uma vez. Só que dessa vez, como vocês podem ver, tudo no escuro. Essa semana, uma semana atípica, a gente não gravou nada, porque, como acho que um monte de gente já sabe, São Paulo está passando um caos. E aqui faltou luz, quando foi? Quarta-feira. Quarta-feira? É. Quarta-feira, e pelo que eu sei até hoje... quarta-feira, até hoje... Hoje é sábado. Mais de 500 mil imóveis sem energia elétrica. E eu vi uma reportagem falando que o presidente da Enel, eles estavam preparados para a crise. Ele estava preparado, só que não estava tão preparado, né? Quando ele fala, né? Que esfarrapada. Vai ser um vídeo, é um vídeo rápido, eu quero fazer um vídeo rápido. Não tem nada a ver com quadrinhos, apesar que foi bom, porque eu pus minha leitura em dia quando tinha luz, de manhã, eu consegui ler bastante coisa, já que não dava para trabalhar. Luz natural, você luz diz, natural, né? é. Eu consegui pôr em dia, quem conseguiu, pôs. E na correria do dia a dia, para salvar coisa de geladeira, que a gente podia, para trabalhos parados, ligando para clientes, mas os clientes também estão sem luz, então entenderam. Então é complicado, porque a gente já passou por essa situação, acho que já é o terceiro ano seguido que acontece isso. E todas as vezes a gente ficou, a primeira vez foi 3 dias, a outra foi 4 dias, e agora já está indo para 5 dias e nada de resolver. E tem outros lances também. A ideia não é falar de política, não é falar de nada, mas tem um viés político nisso aí, então acaba falando. Se você é interessado, se você quer escutar uma opinião, uma prestação de serviço que o canal vai fazer, pode não alcançar muita gente, mas pelo menos tira do peito da gente, e eu acho que se todo mundo começasse a falar sobre isso, talvez as coisas andassem um pouco melhor. Eu acho que as pessoas hoje elas estão normatizando tudo, inclusive agora esse problema da falta de energia. Isso. Mas tudo bem, não tem problema. Mas não afetou tanto. Como não afetou tanto? Afetou, tem casas de show, tem estabelecimentos comerciais. E não estamos falando só dos estabelecimentos comerciais grandes, né? Os pequenos comerciantes de bairro, perdendo todo suas mercadorias, seu sustento, sem poder atender clientes, comida estragando, bebida estragando, pessoas que se prepararam para assistir Natal, perderam tudo. Gente que depende de remédio, que é refrigerado. Então a questão, eu acho que é assim, não é, como o Cris falou, não é questão de política. E como você bem lembrou, então não é normalizar a situação. Todo mundo acha que assim, é o governo, não tem vontade de política, mas a gente é consumidor, a gente paga por isso. Quem privatizou, eu não quero saber quem é o pai da criança, se foi daqui do município, se foi estado, se foi o governo federal. Mas que deem conta. Alguém botou essa empresa aqui e alguém tem que cobrar dela, porque é o povo que está tomando na cabeça. De Goiás já foi expulsa, né? Sim, mas aí é que tá. É uma coisa legal para todo mundo saber, que eu vejo muito falando, mas o governo não faz nada para tirar. O que acontece, eu estava lendo um pouco, dados o tempo que a gente consegue um sinal de internet, porque até a telefonia está meio ruim, talvez por causa do excesso de uso, porque não tem essas coisas. Sim, tem canais, lugares que o pessoal não tem, né? Então... O que acontece? O Estado falou, o prefeito falou que já atualizou para pedir a satisfação, para pedir para sair, para encerrar a concessão. Só que aconteceu o seguinte, quando foi feito a concessão para a Enel, tem cláusulas, tem contratos. E uma das cláusulas é que a Enel perde a concessão desde que qualquer problema gravíssimo é culpa dela. Sim. E sempre que acontece uma crise, qual é o problema que a Enel sair? Ela não vai perder a concessão. Por quê? Porque a responsabilidade da maior parte dos incidentes é do poder público. A prefeitura, eles já colocaram claro, a prefeitura não poda as árvores. Não poda mesmo. Então, muitos dos problemas elétricos foi devido à queda de árvores nas redes elétricas, a rede elétrica mal feita, tal. E aí eles não perdem a concessão. Então não tem como... Eu não tenho esperança de não perder a concessão, porque tem falhas dos dois lados. Sim, mas eu acho que ainda parte muito do povo.
O povo tem que começar a cobrar mais do poder público, o povo não pode ser tão apático, também não pode levar a vida como se fosse uma partida de time de futebol, um lado A contra o lado B, tem que falar, não, o que está me afetando? Está me afetando como consumidor, como munícipe, como cidadão, eu tenho que cobrar. E aí é que tá, é uma situação que afeta tanto um lado quanto o outro. Exato, a gente tem que cobrar. Não tem essa. E aí, quem é o pai da criança? Quem é o responsável por isso? Vamos cobrar. Agora, falando da prefeitura, realmente, é muito fácil agora querer, vou tirar do meu, falar muito mal da empresa, só que lá nos bastidores está indo lá tomar café, jantar com os donos da empresa, e enquanto isso você passa nas ruas aí, fazem uma poda meia boca, você vê que a poda não resolveu nada. Continua os fios passando lá, primeiro vento que der, um galho que cair, ferra a vida de todo mundo. Aí entra na situação, que nem aqui, a Enel diz que o fornecimento da energia só vai voltar em São Paulo, deve ser normalizado até domingo. Deve ser. Aí você fala, mas aí a pessoa fala, o pessoal, que nem você falou, perde tudo, as pessoas perdem. A gente conseguiu levar pra minha mãe todas as coisas de geladeira, não perdemos nada. Que lá, graças a Deus, tem energia elétrica. Mas e quem não tem? E quem não consegue? E quem perdeu tudo? E estabelecimento que você falou, restaurantes, bares, açougues. A minha escola teve que pegar todas as carnes da merenda e levar embora. E quem depende de entregar a mercadoria que nem você? Se os clientes não tivessem passando a mesma situação, e foram compreensíveis. Ainda mais que a empresa que teve a hombridade, né? Porque a consciência que nem... Tem empresa que nem liga, mas ela ligou, o pessoal teve consciência tudo. Porque eu acho que o mínimo que uma empresa deve fazer é ligar e avisar da situação. Mas o cliente não vai gostar, mas você tem que dar satisfação. Sim. Exato. Isso é obrigação de qualquer empresa, dar satisfação aos seus clientes. A empresa que não faz isso não merece respeito. E aí falou, mas você pode depois entrar com processo contra a Enel, que eles vão te reembolsar. Tá. Só que aí entra um grande problema, porque tudo bem, uma empresa grande, que tem um fluxo de caixa bom, esses 5 dias vai dar um baque, ele vai pedir um reembolso, vai pegar uma multa, vai ganhar um dinheiro. E uma empresa pequena aí na esquina, um pequeno, que nem eu mesmo, que eu não trabalho com comida, mas vamos supor que eu trabalho com comida. O que eu gero durante o dia, durante o meu dia a dia, é o que paga minhas contas. Eu não posso, tem muita gente que não pode se dar ao luxo de perder um mês e entrar com uma ação que vai se estender, mas ele já perdeu aquele capital. Perdeu aquele capital, muitas vezes é o que basta para fechar uma empresa. Sim, e tem outra questão, né? Eu não sei se a Enel, por ser uma empresa privada, mas ela entra nas mesmas questões, né, do Estado, porque geralmente com o Estado é aquela situação do precatório, já começa por aí, passou de tal limite vai para precatório, ou seja, você ganha e não leva. Nas empresas, você é um comerciante pequeno, eles têm dinheiro para pagar advogados, entrar com ele, recursos, quando você for até resolver a situação, já quebrou o pequeno comerciante. Claro. Então é isso, eu queria falar isso, não sei, quer falar mais alguma coisa sobre isso aí mesmo. Pode falar. Só isso, que é só salientar mais uma vez que o consumidor não pode ficar calado. Se perdeu-se no seu bairro, juntem-se, formem associações. Façam barulho. E outra, faça associações, porque vocês entrarem com causas individuais não vão conseguir nada. Nem o Estado reconhece. Então, faça uma associação, contabilize as perdas e processa a empresa. Vários processos vai gerar uma resposta. E não vai cair no conto, porque agora, por exemplo, domingo, daqui a pouco começa a aparecer um monte de político pedindo satisfação para fazer campanha. Exatamente por conta do ano que vem, né? Então não vai isso. Aproveitador. Não vai isso. Então é isso. Deixa eu ver aqui se os bastidores têm alguma coisa a falar aí. E aí, bastidores? Opa. Eu acho que tem que tomar cuidado, igual você estava falando. Calma aí. Agora que a gente está sem energia, não tem várias câmeras, não dá. Vem pra frente, bola pra frente. Vai ter espaço. Senta ali, senta lá. Vamos trocar. Troca de lugar. Porque agora não dá pra fazer jogada, então... Opa, boa tarde a todos aí, Renan falando aqui. Então, e igual estavam falando, infelizmente nessa época vai aparecer muitos aproveitadores também. Muitos políticos, tem eleição o ano que vem, então vai ter muito político aí, que a gente chama de político de tags, né, de redes sociais,
que só querem ficar colocando videozinho na rede social, se aproveitando da situação, falar o básico fácil, porque todo mundo concorda que tá errado essa situação da energia, então eles vão lá para falar o básico, aí depois engana as pessoas, ganha voto, e quando entrar lá, ele não quer saber. Sabe por quê? Muitos dos políticos não querem saber, porque eles estão ganhando em torno de 40 mil reais. Se eu não me engano, no ano que vem vai ter um aumento para os vereadores. Não quero saber de qual partido. Eu pago todos os partidos. Sai do meu bolso, sai dos meus impostos, então eu falo mal de todos. Isso mesmo. Porque é o seguinte, eles estão ganhando uns 40 conto, têm acesso aos melhores hospitais, se precisar, deslocar da cidade, acesso a veículo, a roupa, vale isso, vale não sei a quê, acesso a assessores, acesso aos melhores convênios, quero ver se a população tem. Exatamente. Agora, a população não tem. O comerciante, que eu trabalho com comércio também, eu conheço os comerciantes, eu tô lá, eu trabalho na rua, eu visito, eu sei como é que é a realidade deles. É o seguinte, um cara, por exemplo, que tá cheio de sorvete, eu fiquei sabendo de casos de cara que já tinha comprado as carnes, todos os produtos para fazer no final do ano, e ele perdeu tudo. E aí? Meu Deus do céu. Como é que faz? Esse cara, o político está interessado em resolver uma situação dessa, porque o político já tem os 40 mil dele garantido. Trabalhando não, ele já vai ter o dinheiro. Agora o comerciante não, o comerciante numa dessa pode falir. O cara pode até tirar a própria vida numa situação dessa, como já aconteceu em outras. É isso que é o revoltante. Então, infelizmente, não espere muito dos políticos não, que eles não vão fazer, porque o interesse deles é outro, eles já estão com a vida ganha já. Eles não estão com a mesma ansiedade que nós aqui. Igual o Flávio falou, é a gente, quem tem que fazer é a gente se unir, conversar, chamar outros, se unir, porque se depender dos outros, se depender desses políticos, já era, sem chance. Empresa grande também, já está com seu capital. Se der ruim aqui no Brasil, o CEO da empresa pega o dinheiro dele e vai embora, vai para um paraíso fiscal, vai morar em outro lugar, não sei o quê. Então quem sofre é a gente, e é a gente que tem que fazer a resolução. Então é isso aí. Vou chamar a nova geração que está sofrendo com isso, e é bom porque para aprender também. Eu sei, pessoal, é chato, vocês entram num canal de cultura pop, de entretenimento e falar, pô, os caras estão falando de política. Não estou falando de política. Isso aí é uma prestação de serviço. Eu acho que todo mundo que tem uma voz, que consegue falar alguma coisa, se é para 5 pessoas, 10 pessoas, 1.000 pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, devia falar. Canais grandes deviam fazer uma coisa, não pode deixar passar em branco. Eu não tenho acesso ao Estúdio Geek, não tem muitas pessoas, não alcança tanta gente assim. Porém, o que eu conseguir alcançar, eu vou passar minha mensagem. Se os canais... Porque eles ficam essa briga aí de YouTube, falando de pá, falando do outro, falando de direita, falando de esquerda, lacração, woke. Mas por que não falar da coisa importante? Você tem milhões de seguidores, manda real. Você não quer se queimar com quem? Eu não tenho essa de não me queimar. Eu vou falar o que eu acho. E se vocês gostam dessa ideia, se vocês gostaram da gente fazer essa prestação de serviço, beleza, maravilha. Eu até fico contente, porque isso faz ver que o nosso público é pensador, é um público que está a fim de evoluir. Agora, se você não gosta, você fala, não vou entrar nesse canal para ficar escutando essa baboseira, então não perca tempo, porque aqui, o meu canal, o nosso canal, é mais do que só falar das coisas que a gente gosta de hobby. Às vezes a gente precisa falar uma conversa séria. A vida não é só diversão, tem que falar o que é sério. E falando o que é sério, é isso que eu vou pegar. O Hector aqui, ele tá no começo da vida dele, então ele é bom aprender sobre isso, falar o que sente, que não é a primeira vez. É lógico que para ele o que vai pegar? Eu perdi minha TV, meu videogame, minhas coisas, é o que impacta para um adolescente, porque paga para uma criança, mas ela também é um cidadão. Mas, desculpa interromper, antes de você falar, só para dar um paralelo nisso daí, a gente fala de super-heróis, não fala? Uhum. Não faz parte disso, super-heróis? Sim. E o que super-herói faz? Luta contra as injustiças. Ué, então esse tema está dentro do que está sendo falado. E seria hipocrisia de nossa parte se a gente falar sobre os heróis e ficar só na parte boa e esquecer. Cara, se os heróis estão aqui para dar exemplo pra gente, eles estão lá no entretenimento, eles estão lá na ficção. Mas a gente está sofrendo os poderes reais. Então, é uma batalha a ser travada também. Eles enfrentam lá os vilões dele, e aqui a gente vai falar. Então, pode ser um heroísmo de nossa parte. Se a gente tem essa confiança nos super-heróis, essas coisas têm que ser faladas também. Porque uma injustiça está acontecendo conosco e com muitas outras pessoas, e os heróis agem diante da justiça. Não estou dizendo que nós somos heróis, mas como falamos sobre super-heróis, eu acho que é importante a gente lutar contra as injustiças também. Desculpa, continuar. Não, tudo bem. Então... Eu odeio quando a anime acaba, porque eu não só perco essas coisas que eu também gosto bastante.
Mas como eu não consigo tomar banho, porque eu não suporto tomar banho gelado. Tomar de canequinha. Isso aí não é do seu tempo. Eu já tomei, mas tipo, é horrível. Aí eu também. As comidas que estão na geladeira, vai tudo pra... né, aquele lugar. Você perdeu seu sorvete todinho, né? Nossa senhora. Teve um sorvete pote meu que eu comprei. Perdi todo ele por causa desse Enel. A minha sogra já tinha comprado carne pro final do ano, já e perdeu. Então é isso. Tinha comprado, acho que foi o bacalhau. Outra coisa, Saiu, né? eu pesquisei sobre a logo da Enel. A logo da Enel tá escrito assim: Enel Soluções. Que soluções? Não, mas pra Enel 100 soluções. Eu espero que nessa edição apareça uma imagem agora aqui escrita Enel 100 soluções. Não dá pra fazer edição porque eu tô sem computador. Do jeito que sair aí a gravação, eu já vou subir já vou subir pro canal. Porque se a rede colaborar, senão nem isso vai. Não vai ter edição, não vai ter vinheta, não vai ter nada. Não vai ter thumb, vai subir cru. Então é isso, né, pessoal? Querem aparecer pra dar um... terminar? Então o pessoal terminou. Não vai aparecer, não. Eu aqui pensando, nossa, então, você que a gente gasta dinheiro na Enel pra não ganhar. Então é isso, gente. gente. Tem que fazer conselho de classe na casa da professora, coitada. Graças a Deus ela forneceu a casa dela. Então é isso, gente. Eu não vou alongar mais, a gente já passou a mensagem que queria. Vamos ter consciência de que a gente, apesar de não termos poder total, mas uma quantidade grande consegue fazer um barulho. E barulho incomoda. A gente não pode mudar as coisas sozinho, mas podemos fazer barulho. E todo mundo se incomoda com barulho. É só, tem que ver o nível de barulho que vai fazer. E só a gente sozinho não faz o barulho suficiente, mas a gente vai fazer o barulho que a gente pode. Valeu, desculpa aí qualquer coisa, se vocês gostaram. Maravilha, se não gostaram também vai procurar sua turma, porque eu não tô aqui pra fazer o vídeo também. Eu não tô aqui pra fazer vídeo pra fazer só o vídeo que o pessoal gosta. Eu acho que tem que falar de prestação de serviço, eu vou falar. Gostou, não gostou, não posso fazer nada. Só de revolta. É só um vídeo de revolta. A gente tá tudo revoltado por conta disso. Depois a gente vai continuar. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Valeu e até semana que vem, se der. Falou. Falou.